Isaías capítulo 5, versículos do 20 ao 24. Abra sua Bíblia, por favor, acompanhe conosco. Esta palavra é para todos nós, mas ela é sobretudo para aquelas pessoas que acham que não tem problema nenhum fazer o que é mal, que quem faz o mal se dá bem, que nada acontece com essas pessoas, que apesar de a gente caminhar na fé, tem gente que não tem fé nenhuma, que vai tocando a vida de qualquer jeito e está se dando bem, e tem recursos, e tem amizades, e tem projeção. Com calma, amigo, vai com calma. Vai com calma que o santo é de barro, viu? Não é bem assim, não. E essa palavra, inclusive, faz menção a um trabalho, a uma função, a uma profissão, que, olha, eu digo para você, graças a Deus que eu não sou, que é juiz. Sabe, porque a gente precisa rezar muito pelos nossos juízes. Porque imagina a pressão que sofre um juiz justo. Não é fácil. Porque você está no olho do furacão, você está onde as forças se arrebentam uma contra a outra. O certo e errado, o justo e o injusto. É perigosa a profissão de juiz, muito perigosa. Aí você falando, né, do juiz justo. E se o juiz não é justo? Essa palavra aqui fala para eles e os cita inclusive. E olha, começa dizendo, ai deles. Então, por isso eu digo, nós precisamos rezar pelas pessoas que Deus deu a vocação de trabalharem na justiça, não é? Para estabelecerem uma sociedade pacífica, porque sem justiça não existe paz, gente. Para que haja paz, tem que haver justiça. Enquanto o erro, o pecado, a criminalidade, a injustiça vigora, não existe paz, existe conflito o tempo inteiro, não é? Mas olha, escute o que diz esta palavra. Isaías 5, do 20 ao 24. Ai dos que dizem que é bom aquilo que é mal. Ai daqueles que dizem que é bom aquilo que é mal. E que dizem que é mal aquilo que é bom, que põem as trevas no lugar da luz e a luz no lugar das trevas, põem o doce no lugar do amargo e o amargo no lugar do doce. Ai dos que são sábios aos próprios olhos, inteligentes diante de si mesmos. Ai dos que são valentes no beber vinho, corajosos em misturar bebidas. Subornados absolvem o criminoso, negando ao justo um direito que é seu. Por isso, como a labareda queima o graveto e a palha desaparece na chama, assim a raiz deles apodrecerá sua flor. Apodrecerá. Assim, a raiz deles apodrecerá. Sua flor, qual poeira vai-se embora? Pois desprezaram a lei do Senhor dos Exércitos, caçoaram da palavra do Santo de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ai, sobretudo, de quem? Ai do quê? Está aqui no finalzinho, olha. Daqueles que desprezam a Deus, que desprezam a palavra de Deus. Porque o Senhor não nos jogou neste mundo como cachorro sem dono. Deus está conosco e a luz do seu Espírito nunca nos abandonou. Ao homem de boa fé, à mulher de boa fé, aquela pessoa de boa vontade, que com sinceridade está buscando acertar na vida
o Espírito de Deus não o abandona. Deus não permite que permaneça no erro a pessoa que deseja sinceramente sair dele. Mas ai daquele que despreza a Deus, que tendo ouvido a palavra de Deus faz pouco caso dela. E esse é um perigo que todos nós estamos correndo, porque todos os dias na nossa casa entra uma catequese do cão, uma catequese do demônio. Sabe, me desculpe usar esse termo da catequese, não é? Porque todos os dias uma tela ensina para nós e para os nossos filhos a desprezar a Deus. Hoje eu estava tomando essa decisão cedo, né? Porque a quaresma é viva. Não é só o propósito que a gente fez no início da quaresma. O Espírito Santo vai nos conduzindo. E eu gosto, sabe, de assistir alguma coisa boa, mas está tão difícil de achar, gente. Está muito difícil. Então estou decidindo não perder mais meu tempo. Já tem um tempo que eu tenho dito isso aqui, sabe? Tenho decidido não perder mais o meu tempo com isso. Porque você jura que você agora escolheu um bom filme, escolheu uma boa série. Quando chega no final, você olha e diz assim: eu perdi o meu tempo com isso. Para poder chegar nisso. É uma doutrinação que está acontecendo todos os dias. Uma doutrinação contra a família, uma doutrinação contra os verdadeiros valores, uma doutrinação contra os princípios que promovem a vida. É contra você. Às vezes você está assistindo coisa que está operando dentro de você, na sua mente, no seu coração, contra a sua felicidade verdadeira, contra o seu propósito de vida, contra o sentido da sua vida. Aí não é à toa que a pessoa fica em crise. Por que que ela fica em crise? Porque dentro dela, o Espírito Santo clama pela verdade, mas os olhos dela se enchem pela mentira, os ouvidos se enchem pela mentira, com as coisas que ela tem escutado. E é exatamente o que diz aqui esta palavra: ai dos que dizem que é bom aquilo que é mal. Hoje, quando você abre um programa para você assistir, até alguns programas gratuitos de aprendizado da linguagem, quer aprender uma língua estrangeira, quer aprender inglês, quer aprender francês. Muitos desses aplicativos são ideológicos, gente. Ideológicos, mas é para ensinar a língua. Só que ele te ensina a língua, ensinando a você a falar as ideias que ele quer plantar na sua cabeça. Sabe? E é o tempo inteiro um desprezo por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é legítimo, por aquilo que é santo. Então hoje, para esse mundo, você ter um bom casamento, isso não é visto com bons olhos, isso é mal. Você viu aí o que todos falaram sobre uma proposta de uma escola de samba que colocou a família dentro de uma lata em conserva, dizendo que a família, pai, mãe e filhos, é uma coisa ultrapassada. Só que aí você vai ver quais são as consequências que se abatem, e aqui eu não estou condenando, eu estou apontando consequências que se abatem sobre uma família que se desestruturou, que não teve o pai, que não teve a mãe, ou uma família que até começou bem, mas que se desfez. A consequência disso para a vida dos filhos. Gente, nenhuma separação é tranquila, é serena, sabe? Isso só existe em novela, só existe em filme, só existe para bobo ver. A pessoa chega lá, faz cena, não, porque nós resolvemos fazer uma separação amigável. É porque você não está vendo os bastidores. É muito difícil uma separação conjugal, é muito pesada em todos os níveis que você puder imaginar. E por vezes se separam pessoas que tinham tudo para dar certo. E por que se separam? As ideologias. As ideologias. Esses dias eu, conversando com meu filho, eu fiz uma listinha para ele.
Falei, olha, coisas que eu acho que seriam legais, sabe, para conversar com uma namorada antes de casar. Ou para um namorado, com um namorado, né, para a menina, com um namorado antes de casar. Quando eu terminei a lista, eu li. Eu falei, Jesus amado, para passar no crivo aqui vai ser difícil. Porque você tem que conversar. Você tem que perguntar. Você tem que saber o que passa pela cabeça da outra pessoa. Aí, entre as perguntas que eu coloquei lá, quando você tiver uma namorada, precisa perguntar para ela. Não é? Porque às vezes ela é católica, mas você precisa perguntar. Você acredita que em alguma circunstância algo justifique você trocar de religião? Precisa perguntar. Porque às vezes na cabeça da pessoa ela nunca pensou, mas ela acha que não tem problema nenhum. Falei, e caso isso aconteça, como é que você criaria os seus filhos? Matéria de educação. Às vezes o pai tem um pensamento, a mãe tem um pensamento. Quando esses pensamentos entre pai e mãe divergem, quem que tem a última palavra na educação do filho? Ideologias. Porque você sabe muito bem que tem muita gente aí que não está se falando por causa de política. E gente de dentro de casa, de família. Pai e filho brigado, irmãos que não se falam. Mas e quando é entre os cônjuges? Você precisa perguntar, não é? Para sua namorada, para o seu namorado. O que você pensa desse cenário político? O que você entende desta figura política aqui? Vocês vão conversar isso quando? Dentro do casamento? Não é? Você precisa perguntar sobre o número de filhos. Quantos filhos você pretende ter? Você quer ter? Você aceita ter? Não é? E quando você quer ter esses filhos? São perguntas que precisam ser feitas. Não é? Como é que você vê amizades fora do casamento? Amizades boas, verdadeiras. Como é que você lida com isso? Até onde você acha que é saudável ir com uma amizade? Até onde você acha que não é? Quando tiver um bebezinho, um neném, você pretende trabalhar? Você pretende não trabalhar? Você quer ficar para cuidar do filho? Essas perguntas a gente precisa fazer. Porque a gente, às vezes, transporta para o outro as aspirações que nós temos. A gente gosta da pessoa e a gente passa a achar que a pessoa pensa como a gente casa com a pessoa acreditando que nisso a gente está de acordo, e ali dentro do casamento você começa a perceber que o óbvio não era tão óbvio assim, que a maneira como você vê é completamente diferente da outra pessoa e às vezes até incompatível. E às vezes essa incompatibilidade não vem pela lógica, não vem pelo bom senso, não vem pela razão, vem pelas ideologias desgraçadas que estão sendo plantadas dentro do coração das pessoas. E que às vezes entrou na minha mente, no meu coração, na sua mente, no seu coração, e você nem percebeu, pelas músicas que você canta, pelas músicas que repetidamente você ouve, pelas convivências que você trava, pelos medos que você compra de outras pessoas, sabia? Sabia que tem muito casamento acabando por causa de medo comprado? Como assim? Às vezes o convívio com os amigos, às vezes o convívio com as amigas. Hoje tem um monte de homens se armando contra as mulheres. Por causa de golpes, por causa de mulheres interesseiras. Aí a pessoa começa a julgar a parte pelo todo. Começa a achar que toda mulher é assim e começa a se proteger das mulheres. Tem um monte de mulher que está começando a ver com maus olhos o seu marido por causa da convivência com mulheres que viveram mal com seu marido. Compraram o medo da outra. Vai que acontece comigo também. Você está entendendo a importância, a força desta palavra? Ai dos que dizem que é bom aquilo que é mal. E tem gente dizendo para você que é bom o que é mal. Tem gente dizendo para você que presta o que não presta. Tem gente te ensinando como arrasar com a sua vida. Tem gente que cometeu o erro, te ensinou como cometer também.
te disse que era coisa boa, mas está nos bastidores assistindo para ver você se danar como ela, como ele um dia se danou. Mas a consequência vem. Ai dos que dizem que é bom aquilo que é mal e que dizem que é mal aquilo que é bom. Hoje tem pessoas, gente, que dizem que não vale a pena o casamento, que casar é uma coisa ruim. Meu Deus do céu, onde é que a pessoa está com a cabeça para dizer uma coisa dessa? Olha, quando uma coisa está estragada, é lógico que ela é ruim. Se você for comer uma banana podre, é lógico que é ruim. Se você for pegar ali um queijo, sem ser esses que já são fungados por natureza, né? Não estou falando de um gorgonzola, que é uma delícia. Mas estou falando de um queijo que você pôs na geladeira e agora ele está coberto de mofo. Não é o queijo que não presta, é o seu queijo estragado que não presta. Aí a pessoa vira e diz assim, nenhum queijo presta. Um dia eu fui lá e comi um, só porque tinha um funguinho em cima, quase morri, fui parar no hospital, quase morri. Você comeu queijo estragado. Então não queira colocar como modelo de família para você condenar uma família que se estragou. Aí a gente pega como modelo aquela família que as pessoas fizeram não dar certo, as pessoas fizeram fracassar, porque tudo que era para ser feito foi feito ao contrário. Quando você faz tudo errado, como é que você pode no final colher um resultado bom, um resultado certo? Não colhe, você vai colher um resultado estragado. Nós temos que olhar, meus irmãos queridos, para aquelas famílias que deram certo. Temos que aprender com quem soube fazer o caminho direitinho, com quem pagou o preço de obedecer a palavra de Deus. E por que você está insistindo mais em obedecer a palavra de Deus? Porque no mundo sem pai nem mãe, que nem esse nosso, onde os nossos pais, as nossas mães, perderam a mão em nos ensinar a construir uma família sólida, quem foi que nos amparou? A palavra de Deus. Por meio dela você consegue construir uma vida familiar feliz. E tem gente dizendo que o que é mal presta e o que é bom não presta, mas ai dessas pessoas que põem as trevas no lugar da luz e a luz no lugar das trevas, que põem o doce no lugar do amargo e o amargo no lugar do doce. Ai daqueles que, ignorando a Deus, desprezando a Deus, são sábios aos próprios olhos. O que esta palavra está dizendo? Daquelas pessoas que com toda arrogância diz, quem sabe da minha vida sou eu. Que Deus, que nada. Ai daqueles que são sábios aos próprios olhos, que se acham muito inteligentes diante de si mesmo. Ai daqueles que são valentes para encher a cara. Enchem a cara, misturam bebidas. E aí vai dizendo aqui a consequência disso. Subornados, absolvem o criminoso, desculpam o erro, acobertam o que não deveriam. Gente, é muito triste quando você vê gente que se diz de bem acobertando comportamentos hediondos. Acobertam o que é errado, absolvem o criminoso, negando ao justo um direito que é seu. Qual é a consequência disso na vida desta pessoa? Não é Deus quem faz isso com ela. O próprio mal que ela pratica corrompe. Olha, diz aqui, por isso, como a labareda queima o graveto e a palha desaparece na chama, tudo isso que essas pessoas estão vivendo e promovendo vai apodrecer a sua raiz. Vai ser morte para ela na sua raiz. Por que vai matar a raiz? Porque quando você tem um caule podre, um caule não, é um caule podre, você corta o caule. Quando você tem um ramo podre, você tira. Todo jardineiro faz isso. E a gente não tira só o ramo podre. A gente tira também o ramo cruzado, sabe? Que está para dentro da árvore. Aquele ramo que tapa a entrada do sol. A luz precisa entrar, não é? Então, quando é um ramo, quando é um galho, você corta. Mas como é que você vai cortar a raiz que apodreceu?
Existem males que apodrecem a nossa vida na raiz. Não deixe que seja assim com você. Não permita. Não permita. Jesus veio para nos dar a libertação. Mas não basta a libertação interior. Existem sistemas de injustiça. Sistemas de injustiça que produzem ambientes de pecado. E nesse ambiente de pecado a pessoa fica limitada no exercício da sua liberdade. Olha, hoje em dia, até para falar a verdade a gente tem que ter cuidado. Vai me dizer que isso não é limitar a liberdade das pessoas. Você tem que ter cuidado para falar a verdade. Você tem que ter cuidado para chamar a atenção de uma pessoa que merece ter a sua atenção chamada. Não é? É um sistema injusto. E isso se agrava ainda mais nesses sistemas totalitários, que tem gente que romantiza, não é? Onde o indivíduo é esmagado debaixo de uma tirania, de uma ditadura. Não, isso não pode não. Não é? Outras vezes o sistema anestesia a pessoa. Tem muitos lugares onde as pessoas estão anestesiadas em sua responsabilidade por causa do materialismo. É o dinheiro, é ter. Aí você olha para a pessoa, parece um drogado, alienado da realidade. Tudo se resume ao dinheiro. O coração vai se endurecendo, a caridade vai esfriando. Ajudar os outros não interessa. Não, Jesus, para instaurar o reino de Deus, Ele mostra que é possível mudar as estruturas injustas, mudar os centros de interesse. Como assim? O foco do seu interesse. Qual é o interesse que você tem? E é uma pergunta que a gente tem que fazer para si mesmo e fazer em relação aos outros. Quem se aproxima de nós? Com que interesse essa pessoa está se aproximando de mim? Qual é o foco? Qual é o centro do interesse dele? Jesus muda os critérios, muda os valores que regem a nossa sociedade consumista e materialista, porque nosso Senhor quer a justiça, quer o amor, quer que aprendamos a viver como irmãos. Agora isso vai se perdendo de nós quando nós vamos nos afastando de Deus. É justamente o que diz o capítulo de hoje, aqui no livro Na Presença do Deus Vivo. Quer ver? Escute só. Página 59. Quando você se afasta do fogo, o fogo continua aquecendo, mas você esfria. Quando você se afasta da luz, a luz continua brilhando, mas a escuridão recai sobre você. O mesmo acontece quando você se afasta de Deus. Quando você se afasta de Deus, o mal se achega. Assim como quando você se afasta da luz, as trevas se achegam, quando você se afasta de Deus, o mal se achega. O inimigo se aproxima rapidamente da pessoa que se coloca em oposição direta a Deus. E sabe como é que o inimigo chega? Chega disfarçado de gente boa, chega disfarçado de boas ideias. O demônio vem disfarçado de boas inspirações e começa a adoecer todas as dimensões da vida da pessoa. A raiz começa a apodrecer, porque ele começa a adoecer todas as dimensões da vida daquela pessoa que se afastou de Deus. Quais dimensões? Dimensão espiritual, afetiva. Minha vida afetiva está um caos. Por que será? Profissional, social. Satanás vai espalhando ali as suas arapucas. Ele cria uma rede de mentiras e ele investe todos os seus esforços para colocar a perder, para destruir qualquer lampejo de fé que você ainda tenha. O demônio faz de tudo para arrancar qualquer sinalzinho, qualquer brasazinha, sabe? Sabe quando você apaga uma vela e fica aquele pontinho luminoso ainda? O diabo faz de tudo para apagar qualquer lampejo de fé que a pessoa ainda tenha. E aos poucos,
e sorrateiramente, que é para ele não ser descoberto, o inimigo vai semeando o joio da cobiça, o desequilíbrio no comer, porque a gente acha que o maligno, todas as suas atuações na nossa vida são espirituais e sobrenaturais. Não, ele age no natural. Cobiça, desequilíbrio no comer, as libertinagens sexuais. Ele vai semeando o veneno da inveja. Ele vai entupindo a pessoa com preocupações, com tristezas, com alegrias vazias, com medos. Como diz o Salmo, ele é o caçador do qual Jesus veio libertar-nos. Ele é o caçador. O diabo é caçador. E como tal, ele observa cada indivíduo para determinar que isca vai usar. O demônio observa você para saber como é que ele vai te fisgar. Então ele descobre o que preocupa um, ele investiga aquilo que afeta o outro. E ele vai encontrando meios de prejudicar sempre que alguém se determina a mudar de vida e a melhorar. Se a pessoa quer melhorar, se ela decidiu mudar de vida, ele vai atrás dela para poder fazer perder esse propósito. Ele caça. E para os que caem em suas teias, a escravidão é certa. Entre aqueles que o maligno, preste muita atenção nisso aqui, porque isso aqui é uma palavra de sabedoria, que vai ajudar você a discernir muitos dos relacionamentos e das pessoas que se aproximam de você. Entre aqueles que o maligno mantém mais ligados a ele, existem muitos que foram treinados para executar prontamente os projetos dele. Satanás usa das habilidades dessas pessoas, usa de sua língua para enganar os outros. Portanto, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você deixa entrar na sua casa, pois está em andamento uma verdadeira guerra pelas almas. Algo sombrio está acontecendo, e as pessoas estão deixando passar como se não fosse nada. Simplesmente não ligam, pelo fato dessas coisas acontecerem por debaixo dos panos. Está havendo uma afronta direta e espontânea por parte daqueles que são contra Deus. Eles sabem que Deus existe, mas mesmo assim essa gente o ataca e o provoca com todo tipo de palavras, mas que se resumem na seguinte ideia: não vou obedecer a Deus, não lhe prestarei reconhecimento, nem o louvarei, ao contrário, desprezo e piso tudo que diz respeito a Deus. Diz para mim se é ou não é o comportamento que nós vimos aí. Inclusive em muitos dos desfiles, que tantos perderam tempo assistindo. Desculpa, não vou gastar o meu tempo vendo coisas que me afrontam. Você assistiria um desfile onde o tema é a sua mãe, em que as pessoas vão xingar a sua mãe, em que vão falar mal do seu pai, em que vão desdenhar da sua família? Você não assistiria. Por que nós, gente, nos prestamos a assistir coisas que são ataques diretos contra o que nós cremos e amamos? Porque as pessoas estão vestidas de forma glamurosa, ou nem vestidas, mais peladas do que vestidas. Não, pelo amor de Deus, a gente precisa acordar. Sabe, a gente tem que acordar. Trata-se de um rancor insano, cheio de ira contra o Senhor. Ofendem-no com gestos, palavras abomináveis e procuram de todas as formas fazer com que Deus pareça um Deus fraco, inútil e derrotado pelo mal. É uma inversão, na qual o que existe de perverso e demoníaco é exaltado acima do que é bom e santo. Essa investida é comandada diretamente por Satanás, que insiste a todo momento para que o homem e a mulher tomem o mal pelo bem e o bem pelo mal, como disse esta palavra. Quer convencê-los de que o amor e a bondade estão com os dias contados, e por essa razão já não vale mais a pena evitar o mal, porque está todo mundo no erro mesmo, né? Mas como diz a Escritura,
Ai daqueles que caem nessa mentira, nessa arapuca, nessa esparrela. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Por isso, assim como a palhoça é devorada por uma língua de fogo, e como a palha é consumida pela chama, assim a raiz dessas pessoas vai sucumbir na podridão, e sua flor voará como poeira, porque repudiaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. E nessa de desprezar a Deus, quantas pessoas têm buscado poder nas trevas? Olha, nunca, eu penso na história da humanidade, se brincou tanto com coisas de bruxaria, de feitiçaria, de magia, como nos nossos tempos. Isso mostra a simpatia das pessoas, não é? A inclinação das pessoas para buscar poder nas trevas. E a busca de poder nas trevas coloca a pessoa sob o domínio do mal. Você sabia disso? Então aqui, olha, na página 63, uma direção importantíssima para você. Se precisamos de cura para as nossas enfermidades, de solução para as questões afetivas que nos afligem, você que está procurando alguém que caiba no seu coração, que caiba nos seus afetos, você que o tempo foi passando e foi ficando angustiado, porque não acha a pessoa certa para a sua vida. Então, você que busca solução para as questões afetivas que o afligem, se precisamos de resposta que nos assegure sucesso nos negócios, se precisamos de uma direção que dê sentido à nossa vida, ou algo que nos ajude a alcançar o que tanto desejamos, temos apenas 2 caminhos que são bons e permitidos. Como é que a gente alcança essas coisas, Márcio? Por 2 caminhos bons e permitidos, só esses 2. Quais? O esforço e a oração. O caminho do esforço se dá pelo uso das capacidades físicas, da inteligência e da bondade para a realização de algo. Implica sabedoria e a utilização dos recursos que o ser humano recebeu de Deus, o conhecimento, a medicina, a técnica, a cooperação, a natureza. O caminho da oração se dá pela fé. Quando a gente não consegue por meios humanos, tem uma saída ainda. A fé, o caminho da fé, que recorre a Deus e que por vezes até mesmo abre as portas mais difíceis e torna possível o que antes não se poderia conseguir. Pela oração é possível alcançar a cura das doenças e também milagres, mas sempre pelas mãos de Deus, para quem nada é impossível. Quando se tenta obter tais benefícios por outro caminho que não sejam desses 2, quando se pretende alcançar o que quer que seja por meio de poderes sobrenaturais obscuros, de forças perniciosas conseguidas nas trevas e a revelia da vontade de Deus, quando se passa por cima do que a sua palavra nos ordena, logo se pode notar sinais de uma força perversa que toma o controle e se põe à frente. Começa então a agir justamente aquele a quem nos foi ordenado barrar a entrada. Não deis lugar ao demônio, diz a palavra de Deus. Nesse caso, quem abriu a passagem para o demônio está perdido. O preço a se pagar por um suposto benefício é alto demais e será cobrado. A arapuca se fecha com a vítima dentro, e dali não escapará se Deus não intervier. Assusta ver que pessoas consideradas inteligentes e cultas estão entre as que mais caem nessa armadilha. Mas quem abandona a fé no Deus vivo fica à mercê de qualquer superstição, mesmo das mais absurdas. E aqui, olha, na página 65, começa uma oração de libertação poderosíssima, que nós não vamos fazer aqui no Sorrindo para a Vida, porque ela leva uns minutinhos.
E essa oração de libertação, diferentemente de outras que nós fizemos aqui, é para que você faça em favor de uma pessoa. Inclusive tem um espaço para você colocar o nome desta pessoa aqui. Porque tudo pode ser obtido pelo poder da oração, gente. Eu sei que muitos dizem assim, mas eu não sei como pedir. Então, essa oração vai ajudar você a pedir por esta pessoa. Faça essa oração, faça com fé. E se você aceita a sugestão deste seu amigo aqui, não fique preso a esse dia, mas insista nesta oração vários dias. Marque esta oração. Faça os outros dias aqui da quaresma, mas esta oração, repita todos os dias em favor da libertação de alguém. Talvez tenha uma pessoa pela qual você decidiu rezar, especialmente nessa quaresma. Esta aqui é a oração para que você faça em favor dela, poderosa em Deus. Confia? E o nosso propósito para esse dia de hoje é corrigir com amor e não calar por medo. Se tem alguma situação que você precisa falar, que você precisa tocar, que você precisa alertar alguém, que você precisa corrigir, faça com amor. Não se cale por medo.